Muito boa noite, bem-vindos à nossa live de fechamento de mercado, dia 21 de agosto, sexta-feira, dia de alta nos mercados. Vamos fazer o disclaimer. Não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes aí para quem não me segue ainda, Twitter, Instagram, YouTube. Por favor, deem like aí no vídeo, divulguem para os amigos para que mais pessoas façam parte da família Traders Club. Compartilhando com vocês minha tela agora. Começando com o Ibov. O Ibov aí leve alta hoje, 0,05%, fechando aos 101.521 pontos, com volume bem baixo hoje, 18,5 bilhões, tá? Bem abaixo da média aí. E seguimos no mesmo panorama, dentro desse canal de baixa, com o oco ativado, tá? Estamos testando então, né? Topo fundo e de maneira imediata estamos travados entre a média de 50 períodos e a média de 9, ok? Então essa é a nossa resistência e suporte de mais curto prazo, mas continuamos com o viés baixista ainda no diário, tá? No diário. Aproveitando, amanhã, 2 da tarde, teremos nossa live de giro semanal exclusiva para quem é master do Traders Club, tá? Então amanhã eu vou divulgar o link lá no Trade Idea. É uma live fechada, maior, com possibilidade de vocês fazerem perguntas, tá bom? Então seguimos nesse mesmo panorama aí no diário, tá? No semanal já é outra visão e eu vou falar amanhã para vocês, ok? Vamos ver aí o índice futuro, como está fechando. Índice futuro aí, 0 a 0. Impressionante, 0 a 0. Deve estar saindo do leilão agora. Então seguimos no mesmo panorama, também testando, né? Topo, fundo dentro no canal de baixa, com ombro, cabeça, ombro ativado, com suporte imediato da média de 50 e com a resistência imediata da média de 9, tá? Igualzinho aí o Ibov, não muda absolutamente nada no curto prazo. Seguimos com viés baixista e travado nessas duas médias, tá? Tanto no Ibov quanto no índice futuro, nós precisamos ver o rompimento do canal de baixa, um pivô aí, para nós termos a expectativa de testarmos ali o topo do começo de agosto, ali na região dos 104.800 aqui no índice futuro, tá? E caso ele rompa o canal de baixo, ele vai ter a resistência imediata da média de 21, que no índice futuro aí está em 102.730 pontos aí no dia de hoje, tá? Então não muda nada. Amanhã, 2 da tarde, vamos falar da visão do semanal, que é outra coisa, tá? O dólar, vamos ver aí como fechou. O dólar continua forte, alta aí de 1,12%. Apesar de ter deixado um sinal baixista ontem, né? O Banco Central entrou com leilão, né? 2 ou 3 vezes, se não me engano. Deixou um sinal baixista, mas não perdeu a mínima hoje, tá? Então continua aí, rompeu esse patamar dos 5.518, que era um patamar importante, segue apontando para cima. Obviamente que ele já está com espaço considerável aqui em relação à média de 21 períodos, tá? Então isso a gente não deve desconsiderar. Se a gente levar em consideração a média, né, tá, até a fechamento aí, tem 240 pontos, tá? Então é bastante coisa. O que a gente poderia esperar para o dólar, já que há esse afastamento das médias, tá? Seria uma lateralização ou uma leve correção para ele vir testar de novo esse patamar dos 5.518 pontos, vir testar a média de 9 períodos, tá? Mas se mostra muito resiliente, muito forte aí o dólar. Então ele fecha com alta de 1,12%, fechando nos 5.625 pontos, ok? Então seguimos com viés mais altista, onde nós temos
a região de resistência mais relevante ali, tá? Podemos até considerar esse cara aqui primeiro. Esse gap aqui antigo que foi fechado, ali na região dos 5.718, tá? E a tendência do dólar é que ele prossiga num viés altista até que ele prove o contrário e vire as médias para baixo, tá bom? Eu vou apagar aqui essas linhas para a gente não ficar muito poluído aqui. Deixar só esse fundinho aqui de referência, tá? Para a gente ter uma referência que foi o fundo de julho, tá? Então seguimos aí com viés altista no dólar e vamos ver como está no semanal. Está pouco ou muito forte, né? Só o volume que eu acabei esquecendo de falar aí, 169 bilhões, o volume também um pouco baixo hoje, ok? Então esse é o panorama para o Ibov, índice futuro e dólar. Vamos falar agora aí de SPX, dos ETFs EWZ, mercados emergentes e dos principais papéis. SPX fechando em alta de 0,34%, fazendo nova máxima de intraday. Tá? A anterior tinha sido 3399,54, hoje fez 3399,96, faltou milésimos aí para bater o 3.400. Segue com seu viés altista, tá? E vai desenhando uma correção mais lateral aqui nessa região dos 3.400 pontos, tá? Ativou um 9.3 de compra hoje, superando a máxima de ontem, tá? O candle da referência era esse daqui, do dia 18, então ó, ativou 9.3, segue apontando para cima, mas obviamente que pode ficar um pouco mais travado nessa região dos 3.400 aqui, mas o viés permanece forte e firme para cima, tá? O primeiro sinal que ele deu aqui no dia 19 de que haveria correção, ele abriu um gap de baixa, mas recuperou, ou seja, mostra que está fortíssimo o SPX e a Nasdaq principalmente, né, que vai fazendo novas máximas históricas aí. Vamos lá então, e o volume hoje também foi baixo lá no SPX, tá? IWZ queda de 0,90, então por conta do dólar, né, a gente fechou 0 a 0 aqui, mas por conta do dólar forte nós fechamos em queda. Então, queda de 0,90, vai testando mais uma vez essa região dos 29,40, fechou ali nos 29,65, veio estressar essa região, recuperou, assim como ontem, abriu em forte gap de baixa e recuperou, tá? Então, seguimos com essa região de forte suporte, o volume hoje foi na média, temos espaço para fazer um repique, pelo menos até a média de 9, tá? A gente já está descolado aí do SPX, dos mercados emergentes, então já vemos de uma forte queda da máxima aqui do final de julho até a mínima aí, de ontem foi 14,7%. Então a gente já corrigiu bastante e, como a gente está meio esticado para baixo, a probabilidade maior é que a gente faça um repique até a MM9 ou então fique um pouco mais travado nesse suporte dos 29,40. Vamos aguardar, tá? Ele vai deixando um inside bar aqui, um candle pequenininho dentro desse candle maior de recuperação. A probabilidade maior é a gente fazer um repique aí nos próximos dias. Vamos ver se essa probabilidade se confirma. Mercados emergentes, alta de 0,50, fechando aos 44,28. Volta então aqui, né? Ontem já tinha recuperado a média de 21, apesar do forte gap de baixa. E hoje ele recupera aí a média de 9, né? Vira a média de novo para cima. Então está bem forte, bem resilientes os mercados emergentes, volume na média, fechando as 44,28. Vamos aguardar. Se ele conseguir efetivamente fazer uma pernadinha de alta aqui, a resistência forte ali nos 44,80. O Brent, queda razoavelmente forte no Brent, queda aí de 1,29. É a primeira vez aí desde toda essa pernada de alta que teve, né? De toda essa pernada de alta, ó, é a primeira vez desde aqui do dia 27 de maio que a gente fecha abaixo da média de 21. Algumas vezes ele tentou,
Aqui ele tentou, recuperou. Aqui ele tentou, recuperou ontem e hoje ele conseguiu, tá? Então é um alerta, sim. Tem a região de suporte imediato aqui nos 44, tá? Tem a média de 50 subindo, a gente só tem que olhar isso como alerta. Então segue com esse panorama da média de 200 caindo, a média de 50 subindo, e ele precisa definir em breve se ele vai, né? Provavelmente fica um pouco mais travado aí nessa região, na hora que as médias chegar próximo, se ele vai romper a média de 200 ou vai perder a média de 50, tá? Mas olhando aqui o IFR, a gente já tem uma divergência baixista, né? Os preços aí, o IFR caindo forte aqui e os preços ainda se segurando nessa região. Então, vamos ficar atentos. Se perder a região dos 44 dólares, a MM50 deve ser o próximo nível de suporte. Vamos aguardar ver se ela vai fazer esse teste aí da MM50. E hoje teve uma notícia, né, dos postos de petróleo que subiram nos Estados Unidos, então tudo isso influencia a commodity, né, influencia aí petróleo. Vamos lá. Principais papéis, Ambev alta de 0,70, fechando nos 12,97. Segue com essa região de suporte interessante aqui nos 12,70, tá? Mas precisa, né? O volume mingou em Ambev nas últimas semanas. O ativo precisa mostrar força, um candle de convicção com volume que vira média de 9 para cima para a gente acreditar que ele possa novamente testar a região dos 13,60, tá? Que vai ser uma região que era de suporte e vai ser agora de resistência, com a média de 21 caindo. Por enquanto o papel está bem fraquinho, tá? Vamos ver se nos próximos dias ele consegue virar a média de 9 e se vier a estressar essa região, temos o suporte na região dos 12,75 a 12,58, tá? Essa faixa aqui imediata de suporte. Se o papel vier a estressar rápido essa região, né, pode depois ser uma oportunidade para tentar um repique contra as médias, mas por enquanto o papel não demonstrou ainda nenhuma força. Vamos aguardar. B3, queda de 2,20, fechando no 60,97. Ontem deu um sinal forte, com forte volume, mas hoje não conseguiu superar a máxima de ontem, já abriu com gap de baixa e ficou aqui dentro do canal. Então, por isso que é importante aguardar a confirmação. Não confirmou, segue dentro do canal de baixa, tá? Semanal já é outra história. Semanal, o papel está bem interessante, a gente vai falar dele amanhã, tá? Na nossa live aí. Então, vamos aguardar o papel se definir no diário, por enquanto o viés permanece baixista, ok? E tem o suporte da média de 50 aqui, um suporte imediato ali na região dos R$ 61. Banco do Brasil, alta de 0,92, permanece ali no canalzinho de baixa. Hoje foi lá tocar a média de 9, não conseguiu virar a média. O volume muito fraco, tá? Nada a fazer por enquanto em Banco do Brasil, segue nesse canalzinho de baixa. Se romper esse canal, a gente espera um pivô, tá? E aí possivelmente ele inicia uma pernada de alta para ir testar níveis mais altos, mas por enquanto nada a fazer em Banco do Brasil. Tem essa resistência da média de 50 e da média de 21 ali na região dos 33,70, tá? Temos que aguardar, por enquanto nada a fazer. E o volume precisa melhorar. Ontem deu um sinal legal, volume forte, tá? Uma recuperação que teve abrindo em gap de baixa, mas hoje o volume já mingou de novo. Então segue travado aí nesse canalzinho de baixa por enquanto. Banco do Brasil. Bradesco 0-0, fechou estável, tá? Chegou tá caindo, chegou tá subindo, fechou no 0-0 e segue com a região dos 20,50 com suporte imediato, tá? Vamos ver se ele tem forças aí nos próximos dias para finalmente virar a média de 9 para cima, fazer um pivô. E se ele conseguir isso, a região onde passa a média de 21 e a média de 50, ali na região dos 21,70, 21,80, vai ser a região de resistência imediata. Mas, por enquanto, nada a fazer. Precisa romper primeiro esse canalzinho aí de baixo. Então, fechou estável nos 20,70. Brasil Foods, queda de 0,34%, fechando nos 20,52%. Né? Veio fazer o teste dessa região. Precisa virar as médias para cima novamente, mostrar convicção, mostrar força, para acreditarmos que o papel
vai iniciar uma pernadinha de alta para vir testar essa região importantíssima dos 22,82. Por enquanto, nada a fazer. Obviamente que essa daqui vai ser uma região do papel difícil dele perder no curto prazo. Já falei para vocês, ali dos 20 aos 19,80 vai ser uma região de forte suporte. Contudo, apesar de ser um forte suporte, ainda não mostrou força para a gente acreditar que o papel vai fazer uma pernada de alta. Vamos aguardar aí os próximos dias, os próximos pregões, para ver se o papel reage, tá? Então fechou aí 20 com 52, Cielo alta de 1,23%, fechando aos 4,94, chegou a estar subindo forte, veja só, né? Chegou a estar subindo forte, superou a média de 9, superou a média de 50, superou a média de 21 e refutou. Então mostra que o papel realmente está muito fraco, tá? Não tem força para iniciar uma pernada de alta. Contudo, a região dos 4,80 a 4,70 é uma região de fortíssimo suporte, assim como o Brasil Foods. Tá? Então precisamos ver o papel virando essas médias para cima, fazer um pivô para acreditar que o papel pode ir lá nos 5,50, que vai ser também uma região de forte resistência. Tá? Por enquanto, nada fazendo, o papel viés permanece baixista, médias inclinadas para baixo. Conga, queda de 0,15, fechando aos 6,56. Contudo, entretanto, todavia, eu falei para vocês ontem que o papel estava numa região que o risco retorno começava a ser interessante. Então saiu o balanço, o papel abriu um forte gap de baixa e foi testar, olha só, na mínima do dia 6,10. E qual que era o alvo do topo duplo? Qual que era o alvo? 6,10. Coincidência, né? Essas coincidências da análise técnica é brincadeira. Foi lá, tocou na mínima do dia no 6,10 e recuperou. Apesar da queda, como eu falei para vocês, a gente está numa região de risco retorno interessante porque o papel está distante das médias, está longe da 9. Então, sim, o papel tem espaço para fazer um repique até a média de 9. Vai vencer a média de 9? Não sabemos, tá? Mas o ponto aqui dos R$ 6, 6,10 que ele atingiu, é um ponto de forte suporte, ou seja, se o papel vira tendência a partir desse ponto, se ele consegue virar a média para cima e faz um pivô de alta, ele pode, quem pegar nessa região aqui, o cara vai ter provavelmente um lucro muito interessante, porque o risco retorno ficou interessante, tá? Tá em tendência de baixa ainda, obviamente. O papel pode ficar um pouco mais travado aqui, até a média de 9 descer, e aí ele decidir se consegue romper ou se vai levar um pedala Robinho. Mas o risco retorno está ficando interessante, visto que o papel caiu reto, tá? Dos 9,90 até os 6,10 aí. Então, temos que avaliar. No semanal, vou falar mais dela amanhã. E o volume hoje foi bem forte, né? Porque saiu o balanço. Então, quem está tomando risco aqui, com stop curto, pode ser uma boa caso o ativo inicie uma tendência de alta nos próximos pregões. Vamos monitorar. CSNA, queda de 2,23%, fechando aos 14,48. Vem tocar a média de 9, correção normal, tranquila, tem o 9,2 armado aí. Se superar a máxima de hoje no pregão de segunda, ativa o 9,2 de compra, tá? O papel tá tranquilo, bonito. Seu zigue-zague ascendente aí, podemos inclusive desenhar um canalzinho muito bonito aqui. Né? Canalzinho de alta aqui, segue apontando para cima aí. GGBR4, queda de 2,91, fechando aos 19,68. Né? Falei que seria natural esperar uma lateralização, uma correção do papel. O papel, então, se ficar mais um candle aqui, ele arma aí um 9,3 de compra. Tá? Veja que o volume caiu, ou seja, corrobora realmente para um movimento mais lateral no papel e é saudável, é natural. Então, fechou os 19,68. Se ficar travadinho aqui na segunda-feira, vai dar oportunidade para o 9,3 para tentar uma nova pernada de alta lá para a região dos 21,60. Bem tranquilo também, a tendência do papel está bonita. Itube, queda de 0,17, fechando aos 24,08, estressando a região dos R$24, que é a região de suporte. Tá? Não perdeu ainda. Teria que se perder essa região dos 23,54, que foi a mínima de ontem. Contudo, o papel está esticado.
tá? Desde o dia 11 de agosto não consegue sequer tocar a média de 9. Então o que eu espero para o papel é um repique até a média de 9 pelo menos, ou um movimento mais lateral para a média de 9 chegar aqui, tá? Tem alguma coisa fazendo papel? Não. Tendência de baixa, viés é de baixa? Sim, tá? Mas a probabilidade maior que eu vejo é de um repique, visto que o papel também caiu forte, tá? Está se segurando aí na região dos 24, que é um suporte imediato, tá? Volume fraco, não mostra força para virar por enquanto a média de 9 para cima, mas o risco de você ficar short numa posição aqui é muito alto. O papel pode reagir, né, e iniciar uma pernada de alta. Então, entendo, por exemplo, quem viu um short aqui na perda da região dos 25,40, uma região de forte suporte que foi perdida, mas o papel já dá uma esticada para baixo. Então, aqui não dá para avaliar a posição short, principalmente porque bancos estão muito amassados, né? Espera-se que quando reage, possivelmente vai dar uma pernada de alta para tirar o atraso. Vamos aguardar. Isso visão diário, tá? Semanal é outra coisa, mensal é outra coisa. JBS, queda de 0,20%, fechando aos 24,38 também. Uma correção natural esperada, perdeu a mínima de ontem, né? Deixou um shooting star aí. E agora o papel segue, né? Pode fazer uma leve correção, que seria o ideal, até a média de 9, ou lateralizar até a média de 9 chegar no preço. Não tem entrada agora, obviamente, mas não mudem absolutamente nada esse papel corrigir aqui. Vai ser saudável, natural e bom para quem quer entrar numa posição em JBS. E se ele vier aqui, vai ser a oportunidade para antecipar um pivô, para testar inicialmente a região dos 24,80 e depois dos 25,50. JHSF, queda de 3,86, fechando nos 8,23. O ativo chegou a ativar 9,1 de compra, tá? Superando a máxima de ontem, que foi 8,57, mas abriu já em gap de alta, né? Gapzinho de alta e refutou o movimento, tá? Então segue no canal de baixa. O viés ainda é baixista, mas no semanal ele está bem interessante. Pode ativar a entrada a semana que vem. Essa semana, por 1 centavo, não ativou a entrada, mas a semana que vem pode ativar. Vamos aguardar. Amanhã eu vou falar na live. Magazine Luiza, 0 a 0, estável, nos 87,35. Faz uma correção aqui até a média. Hoje ativou aí, tá? Um 9,2 de compra, mas não andou. Tá? O volume foi baixo. Uma correção natural. Era o 9,2 que não era ideal porque não estava próximo da média de 9, tá? Então, pode ser que o papel estresse um pouquinho ainda a média de 9 aqui. E estressando pode ser oportunidade para tentar uma nova pernada de alta fazendo pivô quando ele romper aí os 90,23, tá? Então, volume baixo não afeta em nada a tendência do papel. Segue aí o viés no curtíssimo positivo ainda para Magazine Luiza. Marfrig, 0,06%, praticamente estável, né? O papel também esticou fora das bandas e agora merece uma correção, seja ela no tempo ou no preço. E aí vai ser a oportunidade para valer a entrada. Resistência forte agora nos 17,83. Foi a máxima, 17,80, tá? Até a máxima de ontem, que foi... Esse 17,83 já era uma resistência lá, acho que 2010, 2011, tá? Então aqui só para a gente atualizar os valores ali, 17,97 vai ser um ponto interessante aí a ser vencido em Marfrig. Eu vou tirar algumas linhas aqui para não poluir muito, tá? Para ficar mais visível o gráfico aí. Vamos então aguardar o que Marfrig nos espera. Uma correção será natural, saudável e bom para quem quer tomar posição no papel. Agora não tem como entrar, tá esticado, sobrecomprado, tá? Vamos aguardar aí, se der oportunidade nos próximos pregões uma correção, vai ser uma boa valer a entrada. Volume aí baixo, tá? Que corrobora uma possível correção no papel aqui no tempo ou no preço. O IBR3, alta de 6,83. O papel vai tentando vencer essa região aqui que eu falei para vocês, né, do 1,50 a 1,70.
tá? Vencendo essa região, superando a máxima de hoje no pregão de segunda-feira, pode testar ali a região do 1,80, né, do 1,79, que foi a máxima desse candle, 1,82 aqui, vai ser a região de resistência imediata para o IBR3. O papel diminuiu, né, como falei para vocês, o volume nos últimos dias, corroborando aí com uma correção lateral. Agora parece que está retomando o volume, vamos ver. O papel superando a máxima, ele pode ir lá rapidamente no 1,80, 1,82. E no semanal, o papel também tem um viés bem altista, tá, que eu vou falar amanhã. Petrobras, queda de 0,75, fechando nos 22,56. Acompanhando um pouquinho a queda do Brent, né? Mas segue com o suporte imediato da média de 50. Então, as médias mais rápidas aqui estão emboladas. Média de 200 caindo. Média de 50 subindo. A gente tem que esperar a definição e ver se Petrobras vai realmente perder a média de 50 ou vai ficar um pouco mais travado, né? Depois tentar romper a média de 200. Vamos aguardar. O volume aí segue baixo, que corrobora para um movimento mais comportado no papel. Okay? SUSB 3, leve queda de 0,19, segue firme e forte, merece uma correção, tem sobrecompra. Tá? Então, ideal que o ativo fique travado um pouco aqui na região dos 51, 51,20 até a média de 9 chegar. E aí para avaliar uma nova pernada de alta. Tá? Mas o ideal seria que o papel ficasse por algum tempo fazendo essa correção, visto que a média de 21 ainda está bem longe. Né? A média de 21 está lá nos 46,30. Então, o ideal é que o papel ficasse aqui alguns candles, né, travados, para essa média de 21 chegar mais próximo. E se isso acontecer, vai ser uma excelente oportunidade para avaliar a entrada mais para frente em Suzano. O ZIN5, queda de 1,85%, fechando nos 9,57. O papel também deu uma puxada. E agora segue nessa região aí dos 9,80 até a média de 9 que está subindo, numa possível correção, seja no tempo, seja no preço. E se essa correção acontecer, vai ser ideal para avaliar a entrada, tá? Ele precisa dar uma aliviada nos indicadores, não está extremamente sobrecomprado, mas tem sobrecompra, está esticado. Então, se ele ficar mais uns 2, 3 pregões aqui travados, vai ser oportunidade para as médias chegarem mais próximos e a gente avaliar uma entrada com um risco-retorno melhor. Vale 3, queda de 1,19, fechando no 62,20. E vai fazendo aí deixando aí o 9,2 interessante, tá? Tava já armado, aí passou a máxima para esse candle, agora a gente passa a máxima para esse. Então, se superar os 62,79 no pregão de segunda-feira, ativa o 9,2 e pode dar uma nova pernada para testar o 63,88, que foi a máxima, tá? E papel, dólar tá forte, o minério tá forte, corrobora para o papel iniciar uma pernada de alta e ir embora, tá? O papel ficou mais travado aí durante essas últimas semanas e agora o rompimento pode dar oportunidade para o papel ir embora. Vamos aguardar, mas o risco-retorno está bem interessante realmente para Vale, tá? Próximo às médias, se entrar volume e ele fizer esse pivô aqui, ativar 9,2, fica bonito a Vale. Via Varejo, alta de 0,97, fechando aos 19,74. Um ponto interessante aqui que Via Varejo ativou foi o rompimento do 19,86, porque é um ponto importantíssimo no semanal. Então, chegou a ativar o setup, tá? O 9,3 no semanal, vou falar melhor amanhã. Não conseguiu se manter acima desse nível, mas ativou. Tá? O volume hoje na bolsa foi baixo como um todo. Pessoal, né, na sexta-feira, não conseguiu manter o papel lá em cima, mas rompeu o canal. Ativou 9,1 de compra. Se o papel lateralizar ou fizer uma leve correção, aqui vai ser a oportunidade para tentar um pivô, para o papel correr lá na máxima histórica dos 22,36. Então, amanhã, 2 da tarde, eu vou falar para vocês na live do semanal todos esses papéis e mais alguns pedidos que eu anotei. Tá? Algumas pessoas já me pediram, Sanita, fala desse papel aqui na live, no semanal.
E já anotei também hoje da live que eu vou fazer após a live que eu faço agora em seguida com os alunos do curso de análise técnica. Né? Quem tiver interesse, inclusive, tem o link na descrição. Pode mandar direct message no TC perguntando como funciona. Se você não é master, pode mandar direct message no Instagram, no Twitter. Eu te respondo, falo como funciona. Os alunos estão gostando bastante, evoluindo bastante. E é aquilo que eu falo, a gente tem que aprender a pescar. Receber o peixe é legal, mas quando a gente aprende a pescar é diferente, né? Você saber o time de entrada e saída dos seus papéis, analisar um gráfico, né? Entender por que está fazendo aquela operação, realmente não tem preço. Então, agora eu vou fazer essa live com meus alunos, em seguida eu vou postar no Master, tá? Lá no Trade Ideas e no Master Contribuidores o link para a gente fazer a live de pedidos diários que vocês fazem para mim, tá bom? Então já tem os papéis anotados lá. Assim que eu terminar essa segunda live, que será agora a live com meus alunos, eu posto lá no Master Contribuidores e no Trade Ideas, tá bom? Agradeço a presença de todos, aí a participação no chat e não esqueçam amanhã, 2 da tarde, nossa live exclusiva para Masters no Giro Semanal. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Aproveitem aí. Abraço.